Mas isso é porque tu tava do outro lado também, né? Não, com certeza. É porque eu estive dos dois lados. Hoje eu sou comentarista. Eu acho que o que eu vivi dentro de campo me traz muito conteúdo para discutir esse tipo de questão. Eu sei como o jogador reage antes de um jogo importante, eu sei quanto dói uma derrota, o quanto é legal ser campeão. Eu sei como é tenso algumas situações. Eu fui fazer uma faculdade de gestão do esporte quando eu parei de jogar. Então eu tinha a parte prática, mas eu queria esse conteúdo teórico também. E hoje, como comentarista, você tem que entender os dois lados, né? Eu não sou só um ex-jogador. Eu sou hoje um cara da imprensa. E tenho muito orgulho de estar já desde 2008 há 13 anos nessa nova função. Faz muito tempo, 13 anos. Como 13 foi anos. essa transição, assim? Tipo, você falou que você aposentou com 30 anos, né? 30 anos. Por quê? Foi meio cedo. Assim, pros padrões de hoje em dia é meio cedo, mas talvez na sua época não fosse tão cedo. Não, era também. Era? Podia ter jogado mais uns 6 anos tranquilo. Mas aí, por quê? Eu tive uma discussão no Botafogo. Uhum. Depois de um jogo... É que é uma longa história, vou tentar resumir. A gente perde... Quando eu tava no Flamengo e o Botafogo caiu, a gente ganha um clássico do Botafogo e o Botafogo fica praticamente sem chance, ou aquele jogo mandou eles pra segunda divisão, não lembro. A situação inverteu. Quando eu tava no Botafogo, faltavam, 8 rodadas para acabar o campeonato e o Flamengo tinha que ganhar 6 jogos, a começar por um clássico contra o Botafogo. A gente vai pro clássico, vira 1-0 para nós. Nosso time tava muito bem naquele ano, tô falando de 2005. E acaba 3-1 pro Flamengo com um homem a menos. Inexplicável, a gente perdeu a chance de matar o jogo, aí 2 caras do nosso time se machucaram, e aí foi improvisando e perdemos o jogo. E a diretoria do Botafogo foi na imprensa e esculachou todo mundo, e eu tive uma discussão muito séria com eles, de bastidores. Com os jogadores? Com a diretoria. Diretoria. E não concordei a forma como eles se posicionaram, acho que aquele momento ali, ou não fala nada, ou defende um time que estava fazendo a melhor campanha dos últimos 10 anos. Com um salário atrasado, com uma série de dificuldades e que nunca a gente expôs para ninguém. E eu não concordei e eu fui cobrá-los internamente, e aí saiu um bate-boca sério e tal, foi resolvido. No final nós brigávamos por Libertadores, acabamos ficando só com a Sul-Americana, mas era uma competição internacional que o Botafogo não disputava há 10 anos. Então o saldo era positivo, mas me desgastou muito esse tipo de discussão. E aí eu peguei, a vida inteira, naquela época o calendário não é como era hoje em dia. Tava louco, tava solteiro, queria ir pro Carnaval de Salvador, queria curtir a vida, enfim, curtir a minha solteirice. Peguei um amigo meu e falei, vamos pra Salvador. Ele falou, você tá louco, vai começar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca. Eu tava no Botafogo, mas acabou o meu contrato. Falei, cara, eu preciso recarregar as baterias. Preciso de uns 3 meses aqui sem fazer nada, curtindo. Depois eu vejo o que acontece. 2006 era ano de Copa do Mundo. Aí as propostas que vieram, eu estava acertado com o Palmeiras, acabou não dando certo, porque eu já estava 4 meses parado. O Palmeiras falou, cara, a gente tá para cair, eu preciso de um cara que venha para salvar o time. Então eu vou trazer um zagueiro e não um atacante. Eu falei, beleza. Veio Copa do Mundo, aí nós já estamos falando em 6, 7 meses sem jogar, e é muita coisa para um atleta, por mais que eu me mantivesse em condições. E aí as propostas que vieram não me agradaram muito, eram de times menores, era só para salvar o time do rebaixamento. Como eu fui contratado pro Botafogo, mas era o Botafogo, era um gigante. Eu falei, cara, um orgulho vestir a camisa, e tenho o maior orgulho de ter disputado, ter vestido a camisa do Botafogo como meu último clube profissional. Mas pus na balança e achei que não era legal. E aí, conversando com um amigo meu da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, ele me ligou fora do ar e falou, 7 meses sem jogar, você não vai voltar? Eu falei, cara, me arruma um lugar na rádio que eu vou trabalhar com você. Mas era uma piada, era uma brincadeira. Nunca pensei em ser comentarista. Por mais que eu sempre tive um relacionamento legal com a imprensa. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, não, tô brincando. Ainda tem algumas propostas, tal. Ele falou, não, já te ligo. E aí ele me liga e fala, a Globo de São Paulo tá procurando um comentarista, o Oscar Ulisses vai te ligar. Aí o Oscar Ulisses falou, vamos tomar um café? Eu tava em São Paulo, né, moro aqui. Fui tomar um café com os caras e falou, se você quiser parar, depois você larga, você volta a jogar, se vem uma proposta, você volta atrás, mas a gente já teve o Zete abandonou no meio, a gente teve o Raí também abandonou. Você é um cara que fala bem, blá, blá, blá. Vamos. Aí eu falei, Oscar, me dá uma semana, porque eu sou um cara que cumpre o contrato. Eu sempre cumpri meus contratos. Se por algum motivo eu saí antes da hora, foi porque a Inter de Milão pagou a multa e o São Paulo aceitou me liberar, ou situações desse tipo. Eu nunca quebrei contrato. Sempre fui um cara muito correto, muito profissional.
E aí eu tinha uma situação do Catar, uma situação dos Estados Unidos, e essas que eu falei para vocês que eu não curti muito. E aí eu conversei com meu pai, eu falei, pai, daqui a pouco vai parar o Edmundo, vai parar o Romário, vai parar o Bebeto, que eram caras mais velhos que eu, mas com uma diferença aí de 5, 6 anos. Falei, vai parar o Marcelinho Carioca. E depois vem uma geração de Kaká, de Fenômeno, de Ronaldo Gaúcho. Esses caras jogaram mais bola do que eu. Rogério Ceni, Marcos. Eu falei, se eu sou a Globo, eu não vou contratar o Caio Ribeiro, eu vou contratar esses caras. Por quê? Porque esses caras são muito grandes. Será que não é hora de sair na frente? Será que não é hora de pensar num outro tipo de carreira ligada ao esporte, mas ter um planejamento assim, quando esses caras pararem, eu já ter um espaço consolidado dentro da imprensa? E é uma decisão difícil, né, cara? Porque a vida inteira jogando bola, aí meu pai falou, você tá disposto? Você acha que já deu? Você tem 30 anos. Eu não tinha nenhum... Hoje eu tenho 3 joelhos operados, enfim, sou um remendo de gente. Mas na época não tinha nada. Eu falei, pai, eu acho que sim. As propostas já não são tão legais. Os Estados Unidos era para pensar numa outra língua e me formar como... fazer uma faculdade lá através do futebol que me abriria essa porta. Eu falei, pai, eu acho que é hora. Eu acho que vamos traçar um planejamento de carreira aqui, de em 5 anos estar na Globo, que é mais ou menos o tempo que eu acho que esses caras vão parar. Eles já estavam próximo de 40 anos, eu tinha 30, mas eu acho que é o tempo que eu tenho para mostrar alguma coisa. E aí eu comecei na Rádio Globo, mesmo conciliando com a faculdade que eu falei de gestão de esporte. Simultaneamente o Arena, que era um programa do Sport TV, me chamou para fazer. Aí o Bem Amigos me chamou para fazer. Então eu era contratado da rádio, só podia fazer jogo pela rádio e programas de auditório, aí eu podia fazer pelo Sport TV. E aí teve o problema do Casa, a questão das drogas, que ele, eu falo porque ele já tornou público, todo mundo sabe a história dele. Apareceu a brecha, ele ia tirar um ano para se tratar, e aí a Globo me convidou para ser comentarista. Então, assim, eu antecipei o meu planejamento em 4 anos e estou há 13 nessa nova função. Legal. Bem